que é a legítima defesa? Legítima defesa, trocando em miúdos, sendo simples e não falando o conceito que está no artigo 25 do Código Penal, é você se defender. Agora, existe a forma correta de você se defender. Você tem que utilizar de maneiras moderadas, você tem que repelir uma injusta agressão, tem que utilizar de maneira a estar sendo agredido naquele momento, ou seja, você tem que se defender. Vamos supor uma situação. Isso é o que define a legítima defesa. Você está em uma situação em que você está com perigo de vida, ou alguém, seu amigo, seu familiar, está em perigo de vida e você tem pouco tempo para agir. E se você não agir, aquela pessoa vai morrer ou então você vai morrer. Basicamente é isso. Se a gente for, porque a doutrina fala assim, a lei fala assim, isso daí é papo para advogado, é papo para a gente fazer uma defesa. Mas trocando em miúdos, sendo a grosso modo, é você realizar a defesa necessária para a sua sobrevivência. Posso lhe dar vários exemplos. Vou lhe dar um exemplo que já aconteceu em um caso e que ele retrata muito o que acontece na legítima defesa. Essas pessoas, elas estavam em um bar e uma pessoa chegou caçando conversa, chegou brigando, né? Foi querer agredir, não se sabe o motivo, porque não se conheceram de nenhuma maneira, mas assim, por conta de bebida, né? Aquela coisa toda, as pessoas se exaltam. E aí, essa pessoa chegou lá agredindo um colega, né? Daquele grupo. E aí todo mundo ficou assim, logo os ânimos se afloraram e aí eles começaram a brigar. Só que aí, no decorrer da briga, aquela pessoa que veio procurar conversa, ela tinha uma arma, ela acabou sacando uma arma. E aí, o que você faria? Qual seria o modo ou a forma moderada para poder repelir aquela injusta agressão? Porque podemos ver, é injusto. A pessoa chegou lá para brigar, começaram a brigar, estavam de maneira física, ou seja, murro, né? Falando bom português. Estavam no murro e aí simplesmente ele sacou uma arma. E aí, como é que você vai repelir aquela agressão? E uma agressão injusta, porque do nada ele chegou caçando conversa. O que você faria? No caso em questão, aconteceu a morte dessa pessoa. Por quê? Ela apontou uma arma para um terceiro e aí o amigo estava ao lado e ele estava armado. Aí você vai questionar, nossa, ele estava armado, então ele estava errado. Porque ele não tem posse de arma, ele não tem porte de arma. Ele era policial? Não, não era. Ele era uma pessoa, um civil. Agora, o que ele estava fazendo com aquela arma? Então ele está errado? Não, ele está errado em relação a portar aquela arma de fogo. Mas a partir do momento em que ele vê a confusão, ele vê o seu amigo, e a única forma de proteger ele, caso não protegesse, aquela pessoa iria sacar aquela arma e iria matar o seu amigo. Então o que foi que ele fez? Ele agiu, ele atirou, ele matou aquela pessoa, ele ceifou aquela vida. Mas ele só matou aquela pessoa por conta da segunda reação dela, de apontar uma arma de fogo. Ou seja, no primeiro momento, o que poderia repelir aquela injusta agressão? A gente poderia repelir utilizando da forma física, brigando. Por quê? Os meios moderados para repelir uma injusta agressão. Eu não sou assim. Eu, na minha concepção, eu sairia correndo, né? A depender do porte físico da pessoa, aí você tem que avaliar se você tinha chance sim ou não de sobreviver uma luta ali com aquela pessoa. Mas vamos supor, eles são adequados, vamos supor o peso, cada um possui um certo peso, possui uma certa forma física, começaram a brigar. Foi a forma que eles viram de repelir aquela injusta agressão. Agora, a partir do momento em que sacam a arma, aí você não pode mais utilizar dos meios da briga, o meio de utilizar da forma física. Aí o único meio moderado que você tinha, apesar de ser grave, era atirar. Ninguém aqui está incentivando a disparar arma de fogo. Mas se ponha no lugar. Se fosse você que estivesse tendo um irmão agredido por uma pessoa e logo em seguida ele aponta uma arma para o seu irmão, e aí, se você tivesse uma arma de fogo, você iria fazer o quê? Você iria pedir para parar? Você iria pedir para não brigarem? Você ia ser benevolente? Ia ser complacente com aquela pessoa? Não. Então, tenho certeza que não. Então, a legítima defesa, ela perpassa por esses fatores. E não adianta eu falar que uma fórmula pronta
do que seja a legítima defesa. De acordo com o artigo 25 do Código Penal, é utilizado de meios moderados para repelir uma injusta agressão iminente ou atual em relação à vida alheia ou à sua vida. Não. Aqui a gente não quer fazer isso. A gente quer desmistificar. Existem vários exemplos. Inclusive, comenta aqui nos comentários, curta, compartilhe e assine o canal. Porque aí, a partir do momento que você tiver uma situação, a gente pode responder aqui nos comentários, inclusive gravar um vídeo novo. Mande aqui pra gente. Você simplesmente tem que analisar o caso em concreto. Tem que se analisar quantos tiros foram disparados para ver se aquele meio que foi utilizado foi moderado. No caso em questão, veio aquela pessoa, apontou a arma, o terceiro, né, a pessoa que estava próximo, mas que era amigo, tinha uma arma também, disparou 2 tiros. Aí você vai dizer, mas não bastasse um tiro? Sim, mas existe o nervosismo, existe a possibilidade de você estar bêbado no momento, você está nervoso. 2 tiros foi moderado naquela situação. Agora, existem outros fatores. Vamos supor que aquela pessoa apontou a arma, você lá no fundo apontou a arma também, esperou um tempinho, ela socou, não, desculpa, eu não vou, coloquei a arma de volta, deu meia volta, que isso é muito difícil acontecer, venhamos e convenhamos, mas ela diz, não quero confusão, virou as costas. Aí essa pessoa atirou, aí sim, não cabe legítima defesa. Assim como também, vou lhe dar um exemplo. Se chega uma pessoa muito forte, lutadora de MMA, chegar ali e agredir, e aí, qual é a chance que você tem? Você é franzino, por exemplo, como eu, é muito magro, não tem condições de brigar, não tem técnica, você vai morrer, você vai apanhar. E aquela pessoa, ela está com sede de te matar. E aí, o que você vai fazer? O certo seria correr, mas vamos supor que você não tem possibilidade nenhuma. E aí você vê uma faca próxima a você. O que você vai fazer? Utilizar a faca. Infelizmente, porque é necessário. É um meio necessário. Infelizmente, ninguém aqui está estimulando utilizar a violência, mas é um meio necessário. E aí, o que você iria fazer? Iria esperar aquela pessoa lhe bater? Não, você vai utilizar dos meios necessários. Agora, vamos supor, ele veio na sua direção, ele lhe deu alguns socos, você deu alguns golpes nele, ele parou. Ele parou, até porque ele sentiu, né, que estava sendo furado, sendo agredido pela faca, e aí o que você vai fazer? Você cessa, você para. Agora, o que existe é o excesso de legítima defesa também, que a partir do momento que a pessoa cai, tá ali já não parei, cessou a agressão. A injusta agressão, que ainda tem esse fator, a agressão ela tem que ser injusta. Então você deu aquele golpe, ela cessou, ela parou, ela demonstrou não mais prosseguir com nenhuma briga, aí você para. Agora, a partir do momento que você prossegue e você desfere bem mais golpes, aí sim, aí você incorre em crime, inclusive no crime de homicídio, por excesso de legítima defesa, porque você não pode alegar mais legítima defesa, porque você excedeu. Você repeliu aquela injusta agressão, mas você excedeu, você saiu daquela situação. Então vamos fazer o seguinte, você comenta aqui uma situação e eu posso inclusive responder aqui ou gravar um vídeo futuramente. Esse assunto foi a legítima defesa, mas existem muitos outros fatores que podem nos levar à legítima defesa sim ou não. Vamos imaginar também esse outro exemplo. Vamos supor que tivesse 2 pessoas franzinas e estivessem as 2 brigando, no caso de socos e pontapés. Se aquela outra pessoa pegasse a faca, então ela estaria, de certa forma, desproporcional. Então ela não estaria utilizando dos meios moderados. Todo caso ele tem que ser analisado. Nenhum caso eu posso dizer, isso aqui é legítima defesa ou isso aqui não é legítima defesa. Não pode. Simplesmente você tem que analisar o caso a caso e as circunstâncias. O momento oportuno para isso é na audiência de instrução e julgamento. Depois, para o tribunal do júri, para analisar se aquele crime foi doloso contra a vida. Se cabe legítima defesa, sim ou não. Então, pessoal, curta, compartilha e assine o canal. Muito obrigado.